aborrecentes. Tá caindo uma chuvinha lá fora, dá um sono, mas eu me animo, eu acordo assim que chega o momento de ensiná-los. Assim que o chamado para a educação bate meu coração, aqui estou eu bem acordadinho para falar para os senhores sobre o primeiro reinado. Ai, professor, foi de quando até quando? Foi de 1822 a 1831, senhores. E parece meio óbvio, mas não custa lembrar. Se o nome desse período é Primeiro Reinado, isso já nos leva a deduzir que houve um segundo. Se fosse só um, não seria primeiro? Seria só reinado, único reinado? Não! Primeiro reinado, isso pressupõe que houve um outro. Professor, o que eu faço com essa informação? Senhores, o que vocês vão fazer eu não sei. Mas o que eu vou fazer é o seguinte: terei em vista que esse período é um período intermediário entre aquilo que foi o Brasil Império, enquanto parte de Portugal e agora um Brasil que tem um reino próprio. Reino esse que vai se transformar em pouco tempo, olha, 1822 e 1831, nós temos a troca do rei, a troca do nosso imperador e, com ele, toda uma estrutura de governo, senhores. Pois bem, saibam vocês que nem todos amaram a ideia. O Brasil se tornou independente, uhul! Mas, galera, isso não quer dizer que tudo ficou às mil maravilhas. Havia aqueles que não queriam a independência, porque ainda nutriam certo afeto, ainda cultivavam certa fidelidade a Portugal, tá? Professor? Como assim, professor? Eu vou explicar. Senhores, sabem vocês que, por exemplo, províncias como Pará, Maranhão, Ceará, Bahia, a província Cisplatina, onde hoje é o Uruguai, nesses locais, nesses espaços, nessas províncias, militares, altos funcionários, eles que se mantiveram fiéis, para ser mais específico, às cortes de Lisboa. De novo que eu gaguejei. Esses cavaleiros mantiveram-se fiéis às cortes de Lisboa. Professor, as cortes de Lisboa, como assim? Crianças, as cortes de Lisboa, quando eu digo cortes, eu me refiro aqui, e os senhores bem se lembram, porque na semana passada nós falamos sobre isso. Eu me refiro àquelas elites portuguesas que muito insatisfeitas ficaram assim que a família real portuguesa para o Brasil veio. Senhores, senhoras, essas pessoas eram influentes, essas pessoas eram ricas, essas pessoas tinham uma certa influência no comércio e eles tinham coleguinhas para todos os cantos do Império de Portugal. E por todo o Império de Portugal eu me refiro às colônias na África, Algarves e também no nosso Brasilzão, tá? Esses caras queriam se manter fiéis às cortes de Lisboa, que por sua vez queriam a volta de toda a família real para Portugal e a volta imediata do Brasil para a condição de colônia. Moços, não foi isso que aconteceu, no entanto, mas tentativas de fazer com que acontecesse aconteceram. Nossa, professor, quanto aconteceram? Pois é, quantos acontecimentos para um evento só? E por falar em acontecimentos, houve mortes, houve batalhas, houve reprimendas. Nossa, quanta violência! No Piauí, por exemplo, aconteceu uma batalha que ficou conhecida como a Batalha do Genipapo. Nela estavam envolvidas mais de 2.000 pessoas que almejavam batalhar contra a independência do Brasil, contra a instalação de um reinado à parte de Portugal aqui. Resultado? Essa batalha foi suprimida, sufocada pelo agora rei do Brasil, Dom Pedro I. Professor, então ela deu errado. Senhores, sabe aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Uma série de revoltas aconteceram. Uma série de revoltas foram sufocadas pelo imperador. Mas hora ou outra, devido ao desgaste enfrentado por aquele, ele teve que se retirar do Brasil.
Nesse momento, as revoltas deram certo. Professor, você deu spoiler. Ah, galera, pelo amor de Deus, isso aconteceu faz mais de 100 anos, você já deveria saber. Mocinhos, o que vocês precisam saber? Ainda se tratando da revolta mencionada no slide anterior, o governador, sim senhores, aquelas províncias tinham cada uma o seu governador que era indicado pelo rei. E no caso, um governador chamado João José da Cunha Fidié, ele fez uso de tropas imperiais, a mando do imperador, é claro, para lutar contra aqueles revoltosos. E os senhores se lembram que os ingleses estavam do lado de Portugal. Afinal de contas, Portugal se colocou em risco ao enfrentar Napoleão Bonaparte. Nesse momento, aqueles que não defendiam o poder, aqueles que não defendiam a legitimidade da monarquia, representado na imagem de Dom Pedro I, foram combatidos inclusive pelos ingleses que estavam do lado de Dom Pedro I, senhores. Mas os revoltosos deram muito mais trabalho do que se imaginava. Eles invadiram quartéis, eles roubaram armas e munições, uma série de soldados imperiais desertaram. O governador foi expulso daquela região e por ter batido em retirada e não ter conseguido cumprir com sua missão, ele foi severamente punido e enviado para Portugal. O conflito terminou somente 1 ano depois. Muita gente morreu, muita gente foi presa dos dois lados. Nossa, que caos! Sim, senhores, o nosso Brasil independente nasceu em meio ao caos. Senhores, moças, criancinhas, no entanto, um tratado de paz e aliança foi firmado. Os primeiros a reconhecerem a nossa independência foram os Estados Unidos. Sim, senhores, não bastava se declarar independente. Se no grupinho a nível mundial, e eu me refiro às outras nações e impérios, você não for reconhecido como um país independente, você vai ficar de fora do comércio, você vai ficar de fora de um monte de coisas legais que os países gostam de participar, como, por exemplo, o comércio exterior, alianças militares, além da possibilidade de não ser invadido por um monte de países que não concordam com o seu governo. Isso é importante, né? Não sei se vocês sabem, mas manter os dentes na boca é sempre muito interessante. Os Estados Unidos, como eu mencionei, foram os primeiros a reconhecer a nossa independência. Não bastava legitimar o poder de Dom Pedro I apenas aqui dentro do Brasil. Fora dele, os outros países também deveriam reconhecê-lo. Moços, o problema é que Portugal não queria reconhecer. Não queria, e eu não quero. O Brasil, eu não reconheço a independência porque eu te quero de volta como colônia, que ódio! Mas, hora ou outra, esse quadro mudou, tá? Como eu mencionei, o Tratado de Paz e Aliança foi firmado. Professor, esse tratado previa o quê? Para Portugal não ficar triste, o Brasil pagou uma indenização. Professor, Portugal fez a gente de escravos por tantos anos. E a gente teve que pagar uma multa para eles porque a gente falou chega. O Brasil deixou de ser uma colônia surrupiada por Portugal ao seu bel prazer e ainda teve que pagar uma multa. Como assim? É a mesma coisa que vir um cara e roubar o nosso celular no calçadão, aí ele vai ficar muito triste porque você pega o celular de volta e você tem que pagar uma multa para ele. É isso, professor? Isso é injusto. Quem disse que o mundo é justo? Credo, professor, que coisa feia. Pois é, eu vou falar de coisas muito mais feias para os senhores ainda. Fiquem tranquilos. Criancinhas, é aí que a nossa primeira Assembleia Constituinte é formada. Professor, ela deu certo? Calma, já falo. Saibam vocês que a Constituição é um compêndio, é um livrão no qual estão contidas todas as leis que regem um país, tá? O Brasil agora é independente, ou seja, as leis de Portugal não valem mais aqui. O Brasil é o Brasil já não é mais de parte de Portugal. O Brasil é o Brasil e pronto! Então o Brasil precisa de suas próprias leis, a sua própria Constituição. É então que Dom Pedro I fala assim, que se firme uma Assembleia Constituinte, ela vai ser formada por gente importante, gente instruída, gente inteligente, como padres, advogados, funcionários públicos. O objetivo desses caras era elaborar uma Constituição.
E ele os trancou no quarto e falou: vocês só saem daí depois que a Constituição estiver pronta. Não foi assim, eu estou falando só para simplificar as coisas. Crianças, resumindo, haviam dois grupos entre aqueles que tentavam formar a nossa primeira Constituição. Dois grupos com ideias diferentes que defendiam posições diferentes. Um desses grupos, o dos partidários do imperador, queriam-no muito forte, queriam que todo o poder estivesse nas mãos do imperador, para que o Brasil não se separasse em uma série de republiquetas. Eles queriam um Brasilzão forte e unificado na mão de um rei forte. Já havia outros que eram opositores ao imperador. Eles queriam 3 poderes independentes. Professor, que poderes são esses? É o Kamehameha? Não é esse. Não é. Os 3 poderes, senhores de uma nação moderna, de um estado moderno pelo menos, são o judiciário, o executivo e o legislativo. Professor, como assim? Eu já ouvi dizer que no Brasil de hoje esses poderes existem ainda. Existem sim, senhores. Agradeçam ao Império Romano. Valeu, Império Romano. Criancinhas. Os opositores do imperador tinham consigo ideias, tendências liberais, que eram muito contrárias àquelas defendidas pelos partidários do imperador. Partidários do imperador e opositores do imperador não se batiam, porque um cria A, o outro cria B, e A não é B, e B não é A. Eles não poderiam conviver no mesmo espaço, eles não se davam, eles se odiavam. Nossa senhora, a primeira assembleia foi um bagaço, foi um desastre, não deu certo. Até que vocês só vão saber o que aconteceu depois desse até que no próximo bloco.